E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos. Hoje, nesse vídeo aqui, eu trago mais um alerta que eu vejo como necessário mediante algumas situações que nós estamos presenciando. Já que existem muitas pessoas que têm sido direcionadas à fé genuína, o retorno às raízes da nossa fé. E isso é muito bom, é profético, porque o Messias reuniria toda Israel, que está dispersa entre as nações, os purificaria, os levaria de volta para a sua terra, colocaria a lei em seus corações. Então, nós vemos o pleno cumprimento dessas profecias. O povo do Criador, disperso entre as nações, tem sido guiado de volta para casa, de volta às origens, tanto de sua identidade, quanto também de sua fé. Então, cada vez mais a gente está vendo esse movimento. Só que é extremamente necessário fazer aqui um alerta, porque uma coisa é voltar para as raízes hebraicas da nossa emuná, da nossa fé. Outra coisa é você acabar ingerindo de um fermento maligno que foi colocado no judaísmo. Muitas pessoas acabam não sabendo separar as coisas, mas o judaísmo moderno atual, ele teve uma infiltração muito forte da sinagoga de Satanás. É o que a própria Bíblia chama. Os que dizem ser judeus, mas na verdade não o são. Existe um propósito muito maligno, muito oculto, um engano sendo perpetuado há muito tempo, e por isso eu quero fazer aqui esse alerta para vocês, porque há pessoas que começam no caminho, começam indo bem, começam restaurando a fé original, depois elas começam a dar muito mais crédito à tradição oral judaica e com isso chegam no ponto de negar Yeshua como Messias. Teve até aí casos recentemente, que eu não vou entrar no mérito aqui agora, de quem é nem nada, só lamento que tem pessoas que têm tomado esse rumo, têm dado ouvidos a rabinos modernos, e eles mesmos, esses mesmos rabinos que negam o Messias, ignoram a própria tradição judaica, que sim, fala acerca que a morte de um justo pode expiar pecado. Hoje eles vão dizer que não, mas no próprio Talmud, em citações mais antigas, fala sobre isso. Você sabia? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Mas vamos lá então. O que acontece? Por que eu decidi fazer esse alerta, né? Igual eu expus que tem casos, tem pessoas que estão indo para esse rumo. Uh, Muitas pessoas, elas estão lá no cristianismo, começam a perceber coisas erradas, começam a perceber, poxa, tem coisas que está ali no catolicismo que Jesus não ensinou, né? Ele não ensinou essa adoração de imagens, ele não ensinou essa exaltação a um líder humano. Olha o histórico, né, da denominação, o tanto de coisas erradas que já ocorreram. Aí a pessoa ela começa a questionar, começa a perceber algumas coisas erradas, no meio evangélico a mesma coisa, só que por outra perspectiva. Ela percebe, realmente, Jesus pregou muita coisa contrária ao modo como o sistema religioso está nos dias atuais. Então, eu vou buscar a verdade, né? Se Jesus pregou uma coisa e o sistema não, então eu vou buscar a verdade, com certeza tem um caminho mais correto. Aí a pessoa começa a buscar, quando vê, ela descobre, né, as raízes hebraicas da fé. Descobre que o nome de Jesus é traduzido, aí se depara com o nome Yeshua, Yahushua, né? Existe até uma disputa de qual que é o nome verdadeiro. A pessoa começa a perceber, então ele nunca foi contra a lei. Então aquele texto de Mateus 5, ele realmente deixou muito claro. Aí a pessoa começa a perceber que os apóstolos a mesma coisa, eles não deixaram de seguir a lei. O próprio Paulo, que muitas pessoas interpretam errado, também não. Né? Eu até expus no último vídeo do meu canal sobre isso, ele era favorável à lei. Então a pessoa começa a ir por esse caminho, aí descobre, por exemplo, judaísmo messiânico, ou até mesmo o segmento nazareno, né? Que é o que eu me identifico, que para mim, né, é o que os discípulos seguiam, registros históricos e a própria Bíblia testificam acerca disso. Aí a pessoa começa e percebe, realmente, Yeshua, ele era um judeu, ele não veio abolir a lei,
ele tinha costumes, tradições judaicas, Roma distorceu a sua mensagem e sua identidade. Até aí, maravilha, né? A pessoa está no processo de restauração da fé. Só que o inimigo de nossas almas, Han-Satan, Satanás, ele não é bobo. Ele sabe como enganar as pessoas e desviar as pessoas do caminho. Ora, ele é bem mais antigo que a gente. Aí, e não só isso, como também atualmente nós estamos aqui na nossa limitação carnal e ele com seus agentes não. E esse sistema mundial em que estamos inseridos é regido por ele. Ele é o príncipe deste mundo. Então você acha mesmo que o inimigo de nossas almas é bobo? Que ele simplesmente não sabe como agir, ele não tem estratégias sutis para desviar as pessoas? É aí que eu faço a pergunta para você. Porque se ele vê ali numa pessoa que até começa bem, começa nesse caminho, mas se ele vê uma sementinha, uma brecha, em que a pessoa às vezes é materialista demais, é muito preocupada com as coisas da terra, muito preocupada com dinheiro, ou às vezes a pessoa é muito preocupada com o trabalho, ou tem pecados encobertos, né? Que exteriormente parece uma pessoa que está no caminho, mas interiormente tem muitos pecados encobertos. E Satanás, ele consegue perceber isso, ele com seus agentes. E aí, ele sutilmente consegue desviar essa pessoa que começa bem e a leva à negação de Yeshua. E essa pessoa acaba não percebendo que negar Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, como Salvador, faz com que ela se torne pior do que o primeiro estado. Porque o que, que acontece? Muitos cristãos, né, eles estão aí, beleza, têm costumes pagãos, eles acreditam lá no Jesus romano de uma forma distorcida, mas ainda assim possuem a chance de salvação. Quando eu digo possuem a chance, né, todos nós possuímos, é claro, todos nós seres humanos, mas eles reconhecem Yeshua como Messias. Então, no grande dia, se forem pessoas justas, se forem pessoas que permanecerem fiéis a Ele, mesmo que em alguns pontos elas acabaram falhando, né, não entenderam exatamente quem Ele era, mas pelo menos seguiu no básico que lhe foi concedido, não cometeu aqueles pecados que levam à condenação. Essa pessoa pode ser salva. Agora, aquele que rejeita o filho não tem como ser salvo, não tem como herdar o mundo vindouro. A pessoa ela pode ter o conhecimento que for, ela pode adentrar nos oráculos judaicos, e sim, os oráculos foram concedidos aos judeus, né, como fala em Romanos 3:2. Ela pode adentrar em muitos conhecimentos verdadeiros, mas se não tiver o Messias em seu coração, se não renascer do Espírito, impossível entrar no mundo vindouro. Sim, por isso que eu estou falando que é muito sério. A pessoa, quando ela acaba negando Yeshua como Messias, é claro, eu acredito que tem pessoas que, às vezes, elas nunca tiveram encontro genuíno, ela pode negar Yeshua e depois ela mesma reconhecer que ele é o Messias e se arrepender em quanto é tempo. Acredito sim nessa possibilidade, tá? Mas a palavra é clara que aquele que conheceu verdadeiramente e abandonou, como fala em Hebreus 6, aí já não tem mais volta. Se é uma apostasia ou não, né? Se a pessoa conheceu e abandonou, isso é o Criador que sabe, porque às vezes a pessoa simplesmente nunca conheceu, ela o tempo todo só foi uma pessoa religiosa, né? Como muitos casos. Então é possível alguém que segue parcialmente a lei, desde que siga os requisitos principais, né? Como por exemplo, cristãos, né, que estão lá no sistema religioso, mas seguem as leis morais, as leis básicas que podem levá-la à salvação. O próprio Messias ele vai dizer em Mateus 5, verso 19, que sim, pessoas que procedem assim até podem ser salvas, porém com um galardão menor do que aquele que pratica os mandamentos e ensina aos homens. Mas quem rejeita Yeshua, impossível salvação. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei eles diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do Pai. Isso é muito, mas muito sério. Então, o que que acontece, né? Satanás, ele se infiltrou
totalmente no sacerdócio lá do passado. Em Esdras 9, a gente vê um resquício do que aconteceu para vocês entenderem por que, que o judaísmo, mesmo sendo o povo, né, que tem o acesso aos oráculos do Criador, ao idioma hebraico, tem acesso a tantas coisas incríveis, um povo que vivenciou tantas coisas, né? Claro que nem todo mundo que segue o judaísmo é da tribo de Judá, de fato, né? Tem esse ponto também, mas é assunto para outro vídeo. Mas por que que as pessoas que têm acesso ao hebraico, têm acesso a tantas coisas, acabam não reconhecendo Yeshua como Messias? Olha, parte disso a gente consegue ver aqui em Esdras 9, tá? Ó, aqui o que que aconteceu? O povo de Israel, sacerdotes e levitas, eles acabaram seguindo as abominações de povos que era proibido, completamente proibido a união. Cananeus, heteus, perizeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios, amorreus. Agora olha o que vai falar no verso 2, o que esses sacerdotes e levitas fizeram. Porque tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Sabe por que que Esdras teve essa reação aqui? Ele ficou simplesmente desesperado, porque uma vez que a linhagem santa, Israel, se misturou com a linhagem profana, porque muitas pessoas não sabem da identidade desses povos, mas eles não eram seres humanos comuns. Os cananeus não eram seres humanos comuns, eram néfilins, seres caídos encarnados. E era um conhecimento hebraico antigo, que a sinagoga de Satanás fez questão de ocultar em todas as religiões. Por quê? Porque se a gente não conhece os nossos inimigos, se a gente não tem noção de quem eles são, como nós vamos conseguir ter êxito? Como nós vamos conseguir vencê-los? Não é mesmo? Então, eles fizeram questão de ocultar esse conhecimento, mas que é real. Então, esses povos não eram simplesmente humanos comuns, eram néfilins, como os próprios cananeus. Então, olha só, sacerdotes e levitas de Israel se misturaram com literalmente demônios encarnados, e com isso a linhagem santa se misturando com a linhagem profana significa que a partir de então seres caídos começaram a adentrar na linhagem de Israel. Não na linhagem toda, é claro, apenas ali em algumas tribos mais, outras menos. A tribo de Judá foi a mais preservada, digamos assim, é por isso que o Messias veio da tribo de Judá, mas houve sim uma infiltração. Tanto é que Yeshua, ele chamou fariseus e saduceus na época dele de raça de víboras. E raça de víboras significa progênie de víboras, progênie de serpentes. Isso é muito sério. O Messias ele não falou isso por acaso. Ele não estava dando apenas um apelido para esses sacerdotes, né, esses mestres da lei. Não eram todos, tá? Era apenas ali uma parcela deles, mas que acabou tendo o domínio de algumas vertentes religiosas. Tanto é que muito do legalismo que havia foram esses filhos da serpente que colocaram. Então o Messias ele não estava simplesmente dando um apelido para eles, não. Ele estava denunciando uma linhagem que se infiltrou em Israel. Sim, isso é real. Tanto que em Mateus 23, dos versos 33 ao 35, você pode abrir a sua Bíblia e ver claramente. Eu vou até pegar com vocês, que eu acho bom. Então, compartilhando aqui, ó, Mateus 23, aqui, ó, verso 33, vou até dar um zoom para ficar bem claro, apesar de que já está bem. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Detalhe, por que o Messias não pregou arrependimento para eles, né? Porque eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Vocês conseguiram entender bem o que o Messias falou aqui?
Ele basicamente está dizendo que essas serpentes, raça de víboras que ele estava denunciando, era responsável pelo sangue desde Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, né, o pai de João Batista, que foi literalmente assassinado no altar por ter escondido João Batista, né? Porque o Herodes ele mandou matar todas as crianças com até 2 anos de idade, né? E Zacarias foi lá e escondeu João Batista, assim como José e Maria fugiram para o Egito. Então, essa linhagem era responsável pelo sangue desde Abel. Quem que matou Abel mesmo? Caim, não é? Mas a descendência de Caim não foi extinta no dilúvio? Enfim, não vou estender esse assunto, mas vocês conseguiram entender, né? Aqui ele está denunciando uma linhagem que se infiltrou no sacerdócio de Israel. Esses é que são chamados sinagoga de Satanás. Dizem ser judeus, mas na verdade não são. São esses os famosos Sio, pontinho, 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 nistas. Sim, quem entendeu, entendeu. Esses que, sim, têm um controle no mundo, comandam sociedades secretas, esses que elaboraram todo um plano ao longo de muito tempo para manter muitos cegos, não conseguindo enxergar o Messias nas Escrituras desde o começo. Acabou que para os cristãos, né, conseguiram, teve a permissão do Criador para que eles enxergassem o Messias, mas de uma forma bem distorcida. Mas para os judeus foi feito um plano de tal maneira que eles não conseguiram enxergar Yeshua, tanto que naquela época não reconheceram a maioria, né? E é claro que em tudo isso houve um propósito, houve um plano soberano do Criador, onde ele usou do endurecimento dos judeus para alcançar os gentios, né, as tribos dispersas entre outras nações. Então a sinagoga de Satanás começou com a retirada de inúmeros livros. Sim, tanto é que no judaísmo também eles não aceitam livros como o livro de Enoque. Aí você olha o livro de Enoque fala acerca do Messias. Não menciona o nome dele, mas a gente consegue perceber perfeitamente o paralelo com Yeshua. Começaram a mudar muitas coisas na tradição judaica que antes eram entendimentos claros, para outras que começaram a ser um verdadeiro fardo, uma verdadeira pedra de tropeço, e começaram a ocupar as pessoas tanto com esses fardos pesados que fez com que elas esquecessem de questões mais essenciais. Então, na própria tradição judaica, a gente pode até entrar também na questão do texto hebraico massorético. Eu tenho uma live no meu canal onde eu explico com mais detalhes que o texto hebraico massorético, por mais que seja a versão hebraica, é a mais recente dos manuscritos originais, bem mais recente que a própria Septuaginta, por exemplo. Então, ali já teve uma mudança ou outra, mas o ponto é o seguinte: o engano foi tão grande que até hoje a gente vê muitos aí rejeitando o Messias e muitos que, no intuito de adentrar nas raízes hebraicas, acabam adentrando nesse judaísmo completamente cego pela sinagoga de Satanás. Miqueias 5 é muito claro ao dizer o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então é dito que o governador de Israel, o rei de Israel, sairia de Belém Efrata. Onde é que Yeshua nasceu mesmo? Ele não nasceu em Belém, Beit Lehem, a casa do pão, né, o significado. Zacarias 9, verso 9, vai dizer: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então eles veem isso e não conseguem enxergar. Está muito claro. Imagina só que coincidência do acaso. Alguém nascer em Belém, ir a Jerusalém montado sobre um jumento e não ser o Messias.
como muitos acreditam até os dias atuais, porque Yeshua cumpriu perfeitamente tudo isso. Ele nasceu em Belém, ele chegou em Israel, em Jerusalém, montado sobre o jumentinho, e ele cumpre perfeitamente a profecia do servo sofredor. E sim, hoje eles dizem que o servo sofredor é apenas Israel, não é o Messias, não, de jeito nenhum, é Israel. Mas quando a gente vai ver o próprio texto de Isaías 53, o texto é claro ao mencionar que esse servo sofredor morreria pelos pecados de seu próprio povo, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Alguns vão dizer, não, mas em Isaías menciona o servo como sendo Israel. Sim, é fato que em Isaías, em outras passagens, menciona o servo como Israel. Mas Isaías 53 menciona um servo que não é Israel, que é literalmente o próprio Messias e que fala nitidamente que ele seria morto. Sim, é muito claro aqui quando a gente vai ver a sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte. Até nos manuscritos do Mar Morto a gente consegue ter uma perspectiva melhor, que o seu túmulo foi colocado entre os ricos exatamente, o corpo de Yeshua foi colocado sobre o túmulo de José de Arimateia, que era um homem muito rico naquela época. E aqui, então, nesses textos, versos 10 e 11, nem tem muito o que falar. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. O manuscrito do Mar Morto até fala que a sua alma verá a luz, mas aqui no texto hebraico massorético eles tiraram, por que será, né? Com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então cita um servo sofredor, alguém que sofreu pelo seu povo, que levou as iniquidades sobre si. Aí eu pergunto, Israel levou as iniquidades sobre ele mesmo? O povo levou as iniquidades deles sobre eles próprios? Faz algum sentido Israel espiar os pecados pela própria Israel? Não, é muito claro. O texto faz uma diferenciação explícita do servo e do povo. O servo paga o pecado pelo povo. E na tradição hebraica antiga, eles entendiam claramente, inclusive rabinos, que sim, Isaías 53 é uma referência clara a Yeshua, ao Messias. No próprio Targum em Yonatan, o Targum de Isaías 52:13, aí a gente pega aqui o que fala em Isaías 52:13 no Targum de Yonatan, e veja que interessante, eu vou até compartilhar com vocês a tradução que eu peguei aqui nesse site, ó. Este meu servo, o Messias, será bem-sucedido, será exaltado e será forte como um só. Então, para quem fala que não, Isaías 53 fala só de Israel, literaturas antigas como o próprio Targum e Yonatan cita que sim, Isaías 53 é uma referência clara a Yeshua como Messias. Não fala de Israel, mas fala do Messias que morreria pelo seu povo. Aí se a gente pega também no Targum e Yonatan, o texto de Isaías 53, verso 10, veja que interessante a tradução. Vou compartilhar novamente. A tradução do aramaico para o inglês. E desde antes que o Senhor viesse o mal para afligir e angustiar o remanescente do seu povo, a fim de purificá-lo dos seus pecados, suas almas verão o reino do seu Messias, retornarão à construção, seus dias se prolongarão e os servos da Torá do Senhor prosperarão em sua bondade. Sim, fica muito claro, tanto pelo Targum quanto de comentários de rabinos do passado, que eles entendiam claramente que Isaías 53 é uma referência clara a Yeshua. Essa interpretação que se refere a Israel é uma interpretação posterior. E o engano da sinagoga de Satanás foi tão gigantesco que no próprio Talmud, tradição oral judaica, fica explícito o entendimento que sim, a morte de um justo pode expiar pecado, mas muitos dos rabinos dos dias atuais que rejeitam Yeshua vão dizer que não pode uma pessoa morrer pelo pecado de outra porque está escrito em Ezequiel.
Pois é, mas Ezequiel fala você ser punido pelo pecado dos outros como se fosse uma consequência, e não um justo que decide se autossacrificar em prol de outras pessoas. A Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não proíbe a morte de um inocente em prol de expiar pecado. Olha o que sempre aconteceu em Israel, porque que sempre houve a morte de animais inocentes que tinham que ser perfeitos, né? Uma oferta perfeita, agradável, para expiar o pecado do povo. Então os animais podiam, mas o Messias não poderia morrer pelos pecados do povo? Olha só no próprio Talmud, Moed Katan 28a. O Rabino Ami disse, porque a parte da Torá que descreve a morte de Miriam foi justa aposta a parte que trata da novilha vermelha, para lhe dizer, assim como a novilha vermelha espia o pecado, a morte do justo também espia o pecado. O Rabino Elazar disse, porque a parte da Torá que descreve a morte de Arão foi justa aposta, a parte que discute as vestes sacerdotais, isso ensina que, assim como as vestes sacerdotais espiam o pecado, a morte do justo também espia o pecado. Então, até no Talmud está escrito que sim, a morte do justo pode expiar pecado. Esse era o entendimento sempre predominante em Israel. Mas após o justo, o Messias vir e seu povo rejeitar, em sua maioria, aí eles começaram a deixar de lado esse conhecimento, essa tradição, e hoje vem com essas ideias aí. Mas fato é que na própria tradição hebraica fica explícito que sim, era muito claro que eles entendiam que um justo pode morrer pelo pecado de outros e que o Messias era o servo sofredor. O Messias primeiro veio como servo sofredor, em breve voltará como o rei glorioso. E sim, um dia ele ajuntará Israel, um dia ele trará a paz definitiva sobre a terra. Mas foi necessário que primeiro ele morresse pelo seu povo, fosse rejeitado, torturado, humilhado, como José foi pelos seus irmãos, como foi para o Egito. É impressionante como quando a gente decide ver Moisés abriu o mar, Moisés salvou o seu povo, Noé também passou pelas águas, Noé salvou a sua família, Jonas ficou 3 dias no ventre da terra, havia o sacrifício de cordeiros, Isaac iria ser sacrificado por Abraão. Para que isso tudo aponta? Não é difícil enxergar. Basta ter um coração disposto para conseguir perceber. Eu sei que a grande maioria aqui que me acompanha já sabe disso, mas eu estou expondo essa mensagem como um alerta para vocês, porque escutem bem, cada vez mais isso vai acontecer. Pessoas que adentram nas raízes hebraicas começam bem, mas por não terem o alicerce firme na rocha eterna, acabam se desviando e tornando o seu estado pior do que o primeiro estado. E para encerrar esse vídeo, era só uma mensagem mais básica, não poderia deixar de mostrar algo aqui para vocês que aniquila, refuta completamente, né, quem vai tentar desmentir, quem vai tentar rejeitar Yeshua. E eu quero que qualquer pessoa me explique como que um homem, um ser humano comum, seria capaz de deixar códigos encriptados nas escrituras como esses que eu mostrarei para vocês. Aqui, para quem não sabe, é o próprio texto de Isaías 53, no hebraico. É um estudo que eu já expus no meu canal mais aprofundado. Mas olha só, quando você pega o verso 10 de Isaías 53, justo aquele verso que no Targum vai mencionar o reino do Messias, e você pega aqui o iod dessa palavra. Se você conta da esquerda para a direita, de baixo para cima, de 20 em 20 letras, tá aí na imagem, você pode contar à vontade. Sabe que palavra, sabe que frase que nós conseguimos formar? Yeshua Shimi. Yod Shin Vav Ain Shim Men Yod. De 20 em 20 letras. Não é uma sequência aleatória. É uma sequência exata e perfeita. Yeshua Shimi. Só provando de uma forma irrefutável que sim, Isaías 53 fala de Yeshua, fala do Messias, que morreu pelo seu povo, que foi rejeitado. Ele é o Messias. E não só Isaías 53, Salmos 22, nós também temos esses códigos. Aqui, quando a gente pega do verso 12 ao 1,
conta a partir desse iod dessa palavra, de 45 em 45 letras. Sim, uma sequência exata e perfeita que homem nenhum seria capaz de fazer. Mais uma vez, da esquerda para a direita, de baixo para cima, a gente forma a frase Yeshua Mashiach. Sim, é isso mesmo. Você acha mesmo que algum homem seria capaz de formar perfeitamente uma frase como essa? Logo em Salmos 22, que também fala que as suas mãos e seus pés foram perfurados. E fala de alguém que estava sofrendo, de alguém que estava sendo literalmente posto à morte. E muitos vão dizer que não fala do Messias, sendo que o próprio texto revela de uma forma encriptada. Aqui nós vemos também, quando a gente conta de 11 em 11 letras, a partir desse iod, Yeshua, também em Salmos 22. Aqui de 26 e 26 letras, nesses casos, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Yeshua. E aqui, Mashia, de 9 em 9 letras. Tudo uma sequência exata e perfeita. Só para te mostrar que homem nenhum seria capaz de deixar encriptado um código como esse, que só revela quem Yeshua verdadeiramente é. Tem uma live aqui no meu canal onde eu exponho sobre os códigos e grande parte deles apontando diretamente para Yeshua, para a sua missão. Inclusive, no primeiro verso da Bíblia, já tem muitos códigos que apontam para ele, como o próprio Aleph Tav, que é o Et, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O Et e o Ve'et é uma referência clara ao Messias. Existem códigos de por que a quarta letra, de por que a sexta, por que a quarta palavra, depois por que a sexta palavra desse verso tem uma ligação com os milênios, um dia para o Senhor ser 1000 anos. Mas enfim, eu só queria trazer esse vídeo aqui como um verdadeiro alerta para vocês tomarem muito cuidado. Eu sou alguém que tem enfatizado muito o retorno às raízes hebraicas, mas se nós não tivermos o firme fundamento na rocha, a chance de cair, a chance de se desviar não é pequena. Nós precisamos depender completamente do guiar do Espírito Santo, da Rua HaKodesh, pois Satanás não é bobo e há milênios já ele vem tentando fazer com que o seu próprio povo não enxergue o Messias que veio para eles, mas saiba que ele voltará e um dia todos o reconhecerão, até mesmo aqueles que o rejeitarem. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus, Yeshua, é o Mashiach, que ele veio, voltará e ele habita à direita do Pai. Não tem escapatória. Ele demonstra de uma forma muito explícita o tempo todo que ele é o Messias. Então, tomem cuidado. Tenham sabedoria ao adentrar nas raízes hebraicas, porque muitos são os enganos. Nós estamos vivendo uma era de apostasia gigantesca. Então, fica aqui esse alerta. Estudem as Escrituras, desenvolvam uma comunhão com o Criador, vivam em obediência, em santidade, se desapeguem do materialismo, porque o materialismo é um grande empecilho para as pessoas terem vida espiritual. E eu percebo na prática que muitos desses que acabam rejeitando o Messias é porque o amor está no dinheiro, porque o amor está nesse reino físico. Eles esperavam um Messias que trouxesse mudanças físicas, que estabelecesse um reino físico. Mas o reino dele não é deste mundo. O propósito dele não é acabar com um império, não é acabar com um exército específico, é acabar com o pecado e o mal no mundo. Um propósito muito maior. É isso, que Yahua abençoe a todos, em nome de Yeshua. Até mais, até os próximos vídeos. Trarei mais conteúdo sobre as raízes hebraicas da nossa fé e sempre fazendo esses adendos e esses alertas para que cada vez mais, com esses estudos e com esse retorno, a gente se aproxime de Yeshua, porque essa é a consequência natural daqueles que decidem fazer Teshuvá. É isso, até mais.